Olá, estamos no ar com notícias de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza assinou nesse mês de dezembro o contrato para a construção de 144 apartamentos vinculados às obras de urbanização da Lagoa do Papicu. As novas moradias vão reassentar famílias impactadas por conta de obras de infraestrutura na região. Confira mais detalhes na reportagem. A política habitacional é uma marca da gestão do prefeito Roberto Cláudio. A construção de residenciais, entregas do papel da casa e o aluguel social são exemplos disso. O investimento mais recente é a assinatura do contrato para a construção de 144 apartamentos vinculados às obras de urbanização da Lagoa do Papicu. Todo o pensamento da Habitafor, ele visa o melhoramento da habitabilidade das pessoas, né? Então, chega uma demanda para cá, seja de uma comunidade, seja de individual, a gente faz um estudo para saber como é que está aquela comunidade, qual a real necessidade, como aconteceu com o Papicu, né? Chegou essa demanda para a gente há um tempo atrás, para saber como a gente poderia melhorar aquela comunidade que estava ali e o que a gente poderia fazer, né? Então foi pensado a retirada das famílias ali, algumas foram para o Alto da Paz, outras vão ser relocadas na própria comunidade, né? Como também algumas já foram relocadas lá, né? Porque esse projeto ele vem acontecendo há um tempo que a gente vem em etapas, né? Construção dele. O novo residencial será construído em um terreno de mais de 6 mil metros quadrados e terá 11 blocos, com apartamentos de 45 metros quadrados. Os apartamentos eles são padrão da Habitafor, né? Da prefeitura, no caso. Eles são térreo mais 3, né? Cada unidade de apartamento ela vai ter numa média de 42 a 43 metros quadrados, com um banheiro, 2 quartos, sala e cozinha, né? Todos eles são voltados para interesse social, né? Então, esse é o padrão que a gente usa aqui na prefeitura. Vão ser 144 pessoas da comunidade que vai ser contemplada, né? Estão muito felizes e alegres com os apartamentos que vai chegar. Outro benefício que favorece a comunidade é o aluguel social. O programa consiste em garantir auxílio financeiro mensal temporário de R$ 420 para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como é o caso do pintor profissional César Amora. Ele teve que abandonar a profissão para se dedicar à mãe, que precisa de cuidados especiais. A gente recebe um auxílio-doença do BPC e não dá para suprir o mês inteiro, né? A gente paga a conta de água, luz, aluguel. E aí, vendo a minha dificuldade, elas me colocaram nesse programa, nesse aluguel social, pediram a minha documentação da minha mãe, e fizeram o que precisava ser feito. E no mês seguinte eu já passei a receber. A diarista Sabrina do Nascimento também é beneficiada pelo programa de locação social. O auxílio garante mais tranquilidade para a sua família, que enfrentou dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus. Para a gente foi um benefício que veio assim, no momento certo, né? Porque já como eu estava já reformando a nossa casa, aí deram essa opção esse benefício da locação social, que para a gente foi assim, um modo de conforto para a nossa família, não ficar desamparada, né? Ter um lugar para ficar com nossos filhos. Mandaram a gente ir lá no banco, e foi um processo assim da gente chegar lá, e nosso nome já está lá. E aí veio o cartãozinho da gente ir sacar todo mês, não faltava, todo mês estava lá, entendeu? E agora que veio no começo da pandemia, eles já adiantaram para o começo do mês, e ficou uma benção, assim. Todo mês estava lá no começo do mês. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o secretário executivo da Habitafor, Fabiano Lobo. Tudo bem, secretário? Tudo em paz. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, né? É um assunto que, digamos, seja o passo inicial para a dignidade social de uma pessoa que quer ter um teto, onde morar, né? Eu acho que isso aí é o ponto de partida para muita coisa, né? Então, diante disso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse impacto que vai ter, né? Esse impacto social de todas essas obras que estão acontecendo, obras de habitação, no entorno da Lagoa do Papicu.
É importante que a gente possa compreender que a Secretaria da Habitação, ela tem um trabalho muito importante no que diz respeito à inclusão dessas pessoas que, de uma certa forma, sonham há muito tempo com a moradia digna, porque muitas pessoas têm as suas residências, mas em condições insalubres. E ali no Papicu nós fizemos um trabalho digno de elogios, porque aquelas famílias que moravam ali na lateralidade da lagoa, elas moravam em condições realmente, ainda moram em condições realmente muito difíceis. E através dessa assinatura de contrato, que faz com que essas pessoas possam concretizar os seus sonhos daqui a um ano, porque a construção desse empreendimento, desses apartamentos, será em 12 meses. Essas pessoas irão consolidar o seu sonho de ter uma moradia digna. Não só isso, mas ali as interferências foram muitas interferências importantes, como a limpeza da própria lagoa. Pois é algo que eu queria até saber assim, com mais detalhes, porque não é somente a construção de apartamentos, né? Não é somente essa obra de moradia, é uma obra de moradia e de socialização também, né? É de urbanização, melhor dizendo até. Que tipo de melhorias, o que é que vai acontecer ali na Lagoa do Papicu nos próximos 12 meses? Eu costumo dizer que quando a moradia chega, benefícios ao redor também chegam, né? Então, para que você tenha uma moradia digna, você tem que ter uma estrutura de aporte muito importante. Esgotamento sanitário é uma delas. Sim. Ninguém mora com dignidade sem esgotamento sanitário. A própria lagoa ela vai receber no seu entorno um calçadão, né? Vai ter playground, vai ter inclusive uma creche para 200 crianças. Maravilha. Então todo esse suporte, esse staff de equipamentos públicos, eles são importantes onde a moradia chega, onde a regularização fundiária chega, onde a habitação, de uma certa forma, ela pode vir abraçar aquelas pessoas que estavam necessitando de um olhar muito mais contemplativo da administração municipal. E aí, dentro dessa ideia de essas pessoas precisarem desse olhar, né? É a partir daí que a Habitafor ou a prefeitura toma a decisão de se fazer uma intervenção em algum determinado local? Sim, é feito um estudo através de suas poligonais, né? É analisado a condição de vida das pessoas que moram em torno desses ambientes, né? No caso a lagoa do Papicu, e é feito toda uma avaliação, né? Uma avaliação onde os profissionais vão coletar informações sociais, depois a equipe de engenharia ela faz todo um levantamento, né? Nesse levantamento é feito um projeto, esse projeto é avalidado pela própria secretaria, e aí o processo, o trâmite normal, que é contratação das empresas através de um processo licitatório, onde as empresas elas participam, enfim. É feito toda uma avaliação prévia, né, uma análise prévia para que os projetos aconteçam e para que os empreendimentos possam ser construídos. Pois é, aí diante de tudo isso, que é necessário, né? Afinal é dinheiro público aplicado, tem que ter todo esse cuidado, né? Todo esse trâmite. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem, constrói logo, mas tem todo esse estudo, né? De engenharia, o trâmite burocrático, né? Para se contratar a empresa que vai fazer e tudo. Diante disso tudo, mesmo assim, né? Aí você tem mais 12 meses de obras, né? Mesmo assim, foi possível atingir ou ultrapassar uma meta que a prefeitura estabeleceu para a construção de habitação? Sim, nessa localidade, de maneira específica, foi construído anteriormente, no Serviluz, ali o empreendimento Alto da Paz, né? O Alto da Paz, ele contempla, aliás, na primeira entrega, mais de 1.100 e poucas unidades habitacionais, onde 250 famílias que moravam ali em torno da Lagoa do Papicu puderam ser contempladas também. Também o aluguel social, nós utilizamos para poder abrigar de maneira adequada aquelas pessoas, para elas poderem sair daquele espaço que viviam de maneira insalubre, para que elas pudessem hoje
ou receber um empreendimento, né? Um imóvel um mesmo. imóvel, Né? né? E outro um aluguel social para que elas pudessem morar em uma casa digna. Então, assim, aquelas famílias, elas simplesmente não foram entregues à sorte, não. Né? A prefeitura fez todo um levantamento, aquelas famílias que saíram de suas residências para que as ações de infraestrutura ao entorno da lagoa pudessem acontecer, elas foram amparadas. Né? Foram amparadas e foram acobertadas pela ação da prefeitura, através da Secretaria da Habitação. Quantas digamos assim, habitações, né, já foram construídas? Em Fortaleza, nós tínhamos... É importante que a gente possa falar de um programa muito interessante, muito inteligente, inclusive, Sim. chamado Fortaleza 2040, onde pôde reunir a sociedade civil organizada, as entidades de classe, enfim, todos os atores, né? Atores que são envolvidos na sociedade, né? E na sociedade, interessados em colocar a cidade de Fortaleza a um patamar que as pessoas almejam. E foi pensado a cidade de Fortaleza 2040. Então, na parte da habitabilidade social, o que se esperava para a cidade de Fortaleza é que nós, nesse instante, a Prefeitura de Fortaleza, através da habitação, entregasse 13 mil unidades habitacionais. É um dos parâmetros. Certo. E nós vamos entregar agora, finalizar, com mais de 25 mil unidades habitacionais. Quase o dobro. Né? Quase o dobro do que foi planejado. Né? Então, algumas pessoas até se assustam quando a gente fala sobre esse índice, essa ultrapassagem de meta, Sim. porque o trabalho da habitação ele foi um trabalho muito bem organizado, muito bem tocado. E não só isso, as melhorias habitacionais, a própria regularização fundiária, que foram mais de 15 mil famílias. O que é regularização fundiária? O que é regularização fundiária? Que 15 mil famílias foram beneficiadas? É o chamado papel da casa. Né? O papel da casa, vou te dar um exemplo. Ali no Vila do Mar. O Vila do Mar existiam muitas famílias que moravam sem ter o domínio legal, titularidade legal. Em cartório mesmo. Em cartório da sua residência. E o que foi que aconteceu? Através das avaliações pelas poligonais, lá no Vila do Mar, foi feita uma regularização fundiária que ultrapassou mais de 4.250 famílias regularizadas fundiariamente. E existem mais 2.500 esperando o seu papel da casa. O que é que te garante isso? A segurança. A segurança de você passar o teu bem para um ente familiar. Segurança de propriedade de propriedade. Mesmo, você poder tirar um empréstimo bancário, Sim. começar um negócio. E todas essas famílias, elas receberam isenção do IPTU. Que maravilha. O que é isso? Né? É valorar a vida do ser humano, é desse sentimento de pertença mais ainda daquilo que é dele, né? Que agora, de maneira legal, o fortalezense, não só ali no Vila do Mar, mas em vários espaços, vários bairros da cidade de Fortaleza, as pessoas hoje podem ter a sua titularidade, o domínio legal do seu lar. A gente fala muito assim, com a moradia como ponto de partida, né, para uma vida digna, porque é difícil uma pessoa, pode até ter trabalho, né, pode ter uma renda, mas não ter onde morar é empecilho, né, obstáculo para uma série de desafios que a pessoa pode ter no dia a dia, né, enfim, é o mínimo de dignidade, né. Então, eu estou aqui com o Fabiano Lobo, ele é secretário executivo da Habitafor. A gente está conversando sobre habitação, né, e como essa política pública tem sido aplicada em Fortaleza nos últimos anos. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, você, claro, não vai sair daí, porque no próximo bloco a gente vai falar também de aluguel social. Até já! Voltamos com notícias de Fortaleza. Ao meu lado, Fabiano Lobo, secretário executivo da Habitafor. Secretário, explica para a gente um benefício que é muito essencial, né, para a habitação, né, para as pessoas, inclusive, que estão em situação de rua, que é o aluguel social. Como é que funciona? O que é esse benefício? O aluguel social é um dos eixos da política de habitação de interesse social que nós, na Secretaria da Habitação, nós desenvolvemos. Né? É importante entender que
A habitação, essa política, ela envolve, são 4 eixos prioritários, né? Antigamente, o programa Minha Casa Minha Vida era o carro-chefe de todas as ações, né? Nos trazia muito mais esforços para que a gente pudesse colocar esse projeto, a tocar esses programas, esse projeto. E aí a gente vem na importância, a regularização fundiária, né? As melhorias habitacionais e o aluguel social. O aluguel social, ele é aquele recurso no valor de R$ 420 que a família recebe. E esse recurso, a família ela tem por obrigação de alugar um espaço para que ela possa viver de maneira digna. Morar mesmo. Morar. Né? Uhum. Né? Essa prestação de contas é feita de maneira mensal, onde, através de um recibo simples, a gente acolhe esse recibo, essa documentação do morador, né, do novo morador, aquele que recebeu o benefício do aluguel social, e essa prestação de contas ela vai sendo feita de maneira muito tranquila. Né? E o que é que isso é interessante? A partir do momento que a pessoa recebe esse benefício de aluguel social, o próximo empreendimento de entrega de novas unidades habitacionais, ela tem prioridade. Ela fica na frente. Ela fica na frente, ela tem prioridade. Porque foi feito aí uma avaliação. Foi feita uma avaliação muito abalizada a respeito da condição de vida que aquela pessoa está. A necessidade de urgência mesmo de se estar numa moradia, né? Isso, Entendi. Pessoas que vivem como, na por rua. exemplo, assim... A gente pode citar vários casos. Pessoas que vivem na rua, nas praças, embaixo dos viadutos, né? Pessoas que não têm realmente condição para viver de maneira digna, né? E ali elas são, de uma certa forma, acolhidas, né? Lógico que nós temos um limite de atuação. A cidade de Fortaleza ela comporta apenas 1.000 aluguéis sociais, né? Então, assim, é importante que a gente possa fazer aqui um esclarecimento. Por que não? Tem algumas pessoas que perguntam, por que não ultrapassar 1.000? Né? Porque se a gente for ultrapassar 1.000, aí vai ficar uma coisa sem controle. Né? Até porque esse gasto é um gasto do erário municipal, isso tem que ser prestado conta, tem que ter a permissão da Câmara Municipal. Né? Ainda tem isso. Tem que ter a anuência da Câmara Municipal para que esses recursos eles possam ser gastos através desse investimento em moradia digna. Né? Então essas pessoas elas fazem a prestação de contas mensalmente e elas conseguem viver. Mas Fabiano, o aluguel que aquela pessoa ela tá custeando é um aluguel de R$300, ainda sobra R$120. Não há problema. Esses R$120 ela pode comprar o gás, ela pode pagar inclusive a conta de uma luz, né? Enfim, isso ela pode ficar para utilizar para outros benefícios. Os gastos fixos mesmo, da moradia. Né? Da moradia. Né? Agora, eu imagino que vocês tenham algum tipo de parceria para identificar essas pessoas, né, em abordagens sociais com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, né? Sim, sim. A SDHDS. E aí eu pergunto, como é que a pessoa, né, ou a família tem acesso ao aluguel social? É feito toda uma triagem, né? Lógico que essa triagem é através das necessidades mais urgentes. A gente recebe muitos pedidos de aluguel social, mas para que esse aluguel social ele possa ser entregue, primeiro ele tem que ter vaga. Né? A partir do momento que um empreendimento é entregue, né, nós conseguimos entregar desses 25 mil unidades habitacionais entregues nesses empreendimentos, nós conseguimos vagar muitos espaços no aluguel social. E a partir desse instante nós íamos locando as pessoas. A partir do momento que existe uma vaga, dentro das prioridades, é feito, lógico, o acolhimento dessas famílias. Não tendo vaga, infelizmente, a gente vai ter que esperar que um empreendimento possa ser entregue, mais investimentos possam aportar na Secretaria, para que a cidade de Fortaleza, no seu tocante, possa minorar esse déficit habitacional, que é um déficit, na minha avaliação, um déficit como toda cidade, uma grande cidade tem. Aliás, é a 5ª maior cidade do Brasil em população, né? Então é uma cidade grande, né? Sim, e você percebe o êxodo
rural, muitas famílias que vêm do interior para residir na cidade de Fortaleza. Então a cidade, de uma certa forma, vai sendo adensada, vai inchando mesmo. Sim, né? entendi. Agora, com relação à pessoa dar entrada nisso, né? Assim, procurar saber como ela pode entrar nessa fila, ou saber se tem vaga, como é que isso é possível? Pode ir na Secretaria da Habitação, nós atendemos. Existe o atendimento é semanal, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente, né? Pela manhã, das 8 até às 17 horas, nós atendemos e as pessoas podem ir lá ver a sua situação, que eu fiz um pedido, será que eu vou ter a condição de receber um aluguel social? E é informado de maneira muito transparente se a pessoa que fez a solicitação ou se, de uma certa forma, ela está querendo saber se pode receber esse benefício. Lá as informações elas são entregues de maneira muito transparente. Tá ótimo, secretário. Eu vou pedir licença porque a gente vai fazer mais um intervalo. Opa, é aqui? Então tá. A gente vai fazer mais um intervalo e volta logo em seguida. Não sai daí. Voltamos. Eu lembro a você que é possível assistir a TV Terra do Sol em tempo real pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br. Eu continuo conversando com o secretário executivo da Bitafor, é o Fernando Lobo, está aqui do meu lado, gentilmente aqui presente, né, no Notícias de Fortaleza, e a gente está falando sobre aluguel social, sobre política habitacional em Fortaleza, e aí já foram construídas 25 mil unidades habitacionais nos últimos 8 anos, e Fortaleza, claro, como a gente comentou, é uma cidade grande, ainda necessita de mais trabalho pela frente, óbvio. E aí eu te pergunto, secretário, quais são hoje os maiores desafios para a habitação em Fortaleza? O desafio sempre será entregar dignidade. Eu costumo dizer que quando você entrega um lar, né, uma casa, que depois se transformará num lar, né, uma unidade habitacional, sendo mais técnico, você está entregando dignidade. É entregar dignidade mais ainda para aquele que está com esse sonho de ter sua moradia, deixar de ter o aluguel, pagar o aluguel de maneira mensal, ter a sua casa, né, o seu lar. Então, esse vai ser o maior e um desafio muito grande na habitação. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida ele foi extinto. O programa Minha Casa Minha Vida foi extinto e muitas unidades habitacionais foram entregues através desses empreendimentos. E o que fazer agora com a extinção do Minha Casa Minha Vida? Né? Uma das discussões era de reduzir esses empreendimentos, em vez de entregar 4 mil, 2 mil, 1.000 e poucas unidades habitacionais, que de uma vez só, né? Esses empreendimentos eles possam ser menores e empreendimentos menores com localizações diferenciadas. Né? Localizações diferenciadas perto dos equipamentos públicos, né? Equipamentos da área da saúde, da educação, enfim, onde tem uma praça, que as pessoas elas têm que ter o seu lazer, enfim. Porque a gente já estava até comentando, né, secretário? Desculpa te interromper. Porque se coloca um empreendimento, né, vamos supor, com 2.000 unidades habitacionais, só que perto não tem escola, né, não tem um posto de saúde, né, fica algo distante da cidade, né, dos equipamentos de assistência, enfim, acaba se tornando um problema também. Né? Embora que todos esses equipamentos que foram construídos pela Prefeitura de Fortaleza durante esses 8 anos, essas 2 gestões do prefeito Roberto Cláudio, esses equipamentos foram entregues também, né? Creches novas, escolas, unidades, inclusive postos de saúde, né? Então, assim, ele através da sua gestão, pôde entregar para as pessoas esses equipamentos para facilitar, né? Facilitar o deslocamento delas, inclusive novas vias de acesso, né? Onde os ônibus puderam agora traçar um novo curso, também foram providenciados. Mas é muito mais tranquilo você construir unidade habitacional, empreendimentos, né, em ambientes que já têm toda essa estrutura. Né? Então, a perspectiva é que
esses equipamentos eles possam ser menores, equipamentos de 200, 300 unidades habitacionais. Como no caso do Papicu, são 144, 144, né? E que esse recurso ele possa ser aplicado de uma maneira onde as ações elas consigam ser executadas de uma maneira mais rápida. Entendi. Até porque a perspectiva é de reduzir custos. Pensamos, inclusive, é uma discussão que tem que ser feita, de voltar aquele pensamento dos mutirões, sim, né? Sim. Onde a prefeitura ela fica dando um aporte técnico, né? Entrega a estrutura, né? os materiais, o aporte de um projeto, a avaliação, né? todo o acompanhamento, mas a construção fica a critério do dono da casa. Entendi. Né? Certo. Então isso vai reduzir, isso é uma discussão ainda. Certo. Não existe nada concreto, mas existe uma discussão. Existe essa ideia, né, que possa ser isso, que melhore para que ainda as mais, pessoas... né? E eu até, Luiz, eu acho tão interessante isso, que as pessoas elas ficam mais com sentimento de pertença. Aquilo está botando a mão na massa, eu estou construindo a minha casa, né? Você valoriza muito mais o teu... É uma dor de cabeça boa, né? Porque construir uma casa não é fácil, mas é sua casa, mas né? é a Isso dá sua uma casa, alegria, você está né? construindo o seu sonho, né? Quantas pessoas têm o sonho de ter a sua moradia e ter a oportunidade de construir, colocar tijolo por cima de tijolo, claro, né? sim. Então eu acho que é um modelo que deve ser realmente bastante estudado, para que a habitação na cidade de Fortaleza ela possa avançar como avançou durante essas 2 gestões do prefeito Roberto. Olha, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo informações importantíssimas, né? Não só do que já foi feito na habitação de Fortaleza, mas também pelo que vem por aí, como ter acesso a isso, uma explicação aqui bem legal. Afinal, esse é o nosso objetivo, né? Informar sempre para a população o que é que acontece na nossa cidade, e na habitação aconteceu muita coisa, né, secretário? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz, e estamos à disposição para construir sempre esse diálogo, essa construção de consenso, porque a cidade de Fortaleza, no que diz respeito à habitabilidade social, ela vai muito bem, obrigado. Ah, que ótimo. A cidade ela ganhou vários presentes, esses empreendimentos são presentes, são benefícios sociais para as pessoas, e a cidade só tem a ganhar com tudo isso que foi feito e tudo isso que foi entregue. Então, para finalizar, o nosso assunto do início dessa edição do Notícias de Fortaleza foi a obra, né, de unidades habitacionais, bem como o entorno ali pela Lagoa do Papicu, de creche também que vai ter, calçadão, limpeza e drenagem da lagoa também. Só para finalizar, são 12 meses de obra e começa quando, secretário? Já começa agora, no final do final do ano agora, para o início do próximo. Ok. Muito obrigado, secretário. Mais uma vez, a gente vai fazer agora uma rápida pausa. Volta logo em seguida, continua com a gente. Não sai daí. Até lá.